Bom, pessoal, então falando agora da fase subsequente do nosso processo, né, o nosso processo de conhecimento que corre sob o procedimento comum, né, passada a fase de providências preliminares, então, juiz verificando se é o caso, né, de revelia, aplicação ou não do efeito da revelia, verificando se seria o caso de réplica, né, quando há uma contestação tempestiva, uma resposta tempestiva por parte do réu, né, e deixando então o feito em ordem, o juiz verifica duas situações: se ele poderá promover esse tal julgamento conforme o estado do processo ou não. Vai haver aí, se não for possível, a fase de instrução probatória, tá? Então, nesse sentido, temos que mencionar, conforme consta do material de vocês, que não havendo irregularidades a serem sanadas ou havendo e uma vez sanadas essas irregularidades, caberia então o juiz decidir se o processo já pode ser julgado desde logo, no estado em que ele se encontra até aqui, ou se decidir pela necessidade de instrução probatória, né, de produção de provas durante ainda as fases seguintes do processo, tá? Então, ainda nesse sentido, cumpre mencionar que esse julgamento, essa decisão, né, caso seja possível um julgamento imediato, ela poderá ser total, tá? Então, em termos de extensão do julgamento conforme o estado do processo, ele vai poder ser total, caso o juiz possa decidir todos os pedidos cumulados desde logo, né? Ou parcial, quando ele poderá apenas decidir desde logo um dos pedidos cumulados, tá? Na petição inicial, tá? Então a gente passa a comentar a respeito dessas possibilidades, tá? O julgamento total a gente encontra disposto no 354 e 355, e o julgamento parcial de mérito, o julgamento antecipado parcial de mérito, no artigo 356 do CPC, tá? O 354, parágrafo único, menciona também a possibilidade de julgamento parcial, de extinção sem julgamento de mérito, né? Ou de julgamento de mérito com fulcro no 487 do CPC 2 e 3, tá? É isso que menciona o caput do 354, e que, se for parcial, o 354, parágrafo único, diz que cabe recurso de agravo, tá? Então não se preocupem que a gente vai analisar esses dispositivos agora, ok? Conforme nos fala o Marinoni, né, o julgamento, conforme o estado do processo, ele tem por finalidade encurtar o procedimento comum, tá? Autorizando o juiz a deixar de realizar atos processuais inúteis, desnecessários à vista da ocorrência de determinadas hipóteses no processo, tá? Então, determinar aí a abertura da fase de instrução em processos em hipóteses, né, que comportariam um julgamento antecipado, um julgamento conforme o estado do processo, seria determinar atos inúteis, né, a determinação de instrução desnecessária, tá? Então, nesse sentido, o juiz vai poder desde logo julgar o feito com a finalidade de encurtar aí o procedimento comum, né, atendendo aí ao princípio da duração razoável do processo, né, ao direito fundamental de duração razoável do processo, né. Três posturas vão poder ser adotadas então pelo juiz neste momento, tá? No momento em que ele encerra as providências preliminares, tá? Dá como cumprida ou não havendo necessidade delas, né? Ele vai estar nesse momento para tomar três posturas possíveis, tá? De julgamento conforme o estado do processo. Primeiro, é verificar se o juiz constatar a existência de vícios insanáveis, né, que o impeçam de julgar o mérito do pedido, tá? Nesse caso, essa constatação fará com que ele promova um julgamento antecipado, um julgamento conforme o estado do processo, porém será uma sentença de extinção sem julgamento do mérito, tá? Na forma prevista no 354, que trata lá da seção 1 da extinção do processo, tá? Então ela se dará sem análise do mérito diante da constatação de vícios insanáveis, ok? Segunda postura possível
identificando vícios sanáveis, tá? Ou não existentes, tá? Sanados, sendo vícios sanáveis, ele saneia o vício, né? Aqui, conforme nós vimos aqui no artigo 352, tá? Que verificando irregularidades e vícios sanáveis, o juiz determina a correção num prazo de 30 dias no máximo, tá? Então, uma vez sanados esses vícios existentes, ou não havendo vícios sanáveis, porque o feito se encontra em ordem, ele vai verificar o quê? Se será possível desde logo enfrentar o mérito, tá? Sem a necessidade de produção de maiores provas, tá? Caso em que ele poderá proferir um julgamento antecipado de mérito, tá? Na forma do 354, parte final, né, que fala dos julgamentos de mérito, por exemplo, em razão de prescrição e decadência, então não tem por que abrir a fase seguinte de instrução, ele já vai poder desde logo enfrentar o mérito. Nas hipóteses do 3